Boa noite. Primeiro, prazer estar aqui participando desse evento aqui com vocês. Evento de altíssimo nível e vou tentar corresponder à altura da expectativa dos senhores e senhoras aqui dessa sala, ok? Tirando a rasgação de seda do Roberto, né? Falou só para aumentar a expectativa. Então, aumentar a expectativa que isso faz sou eu. Mas, quando fala em papas, nessa parte do ágil, da gestão ágil de produtos, de projetos e por aí vai, o que eu posso dizer para vocês é que é um terreno inexplorado em muitas áreas do conhecimento do ágil ainda aqui no Brasil. Então, de uma certa forma, a gente acaba encampando a bandeira do pioneirismo dentro de certas áreas do ágil, áreas de conhecimento. E a área de produto, eu posso dizer para vocês que em vidas passadas, hoje como coach, não só apenas Agile Coach, mas também Agile Enterprise, né? Um coach um nível um pouco mais alto, olhando para C-Level, olhando para a organização como um todo, né, do estratégico até o operacional. E o que a gente vem percebendo nesses últimos anos, e aí são anos mesmo de prática, fica à vontade, por favor, é que o grande gargalo, o grande problema das empresas é o como que a demanda é gerada lá em cima e como isso chega lá embaixo. Faz sentido para vocês? Eu acho que é um ponto a ser desbravado por grande parte de vocês, muitos GPs, gerentes de projetos, CMPs, que eu enxergo que existe uma similaridade muito grande do papel do PO para o papel do gerente de projeto, tá? E a gente vai desenrolar um pouquinho aqui, que é o PO aqui para vocês, ok? Creio que muitos aqui já têm um certo conhecimento de literatura, de correr atrás mesmo. O Agile também é muito disso, é self-study, né? Acho que muitos aqui são autodidatas em diversas formas de trabalho do dia a dia. A gente vai adquirindo novas ferramentas. O Roberto até salientou que eu estava hoje pela manhã em Campinas num cliente nosso tocando uma cerimônia que a gente chama de Inception. Não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de cerimônia. É uma cerimônia do ágil para a gente definir um produto. E nessa cerimônia devia ter na sala umas 13 pessoas. Mas 13 pessoas que decidem, 13 pessoas que direcionam ações dentro da empresa. Seria, a grosso modo, quando a gente tem um projeto e precisa pôr esse projeto em ongoing, dar um go live nele, em muitas situações, o que a gente faz? Sala de guerra? Já ouviram esse termo? Sala de guerra? Já participaram? É um lugar super aprazível de estar, né? É um lugar que a gente respira um ar super leve. E a Inception, ela tem por característica ser uma sala de guerra. Aí você fala, Vidal, mas você está trazendo toda aquela pressão de uma sala de guerra para o começo? Sim. Porque todo começo de projeto, ele é meio caótico. Porque o nosso risco é muito alto. A gente está tateando um monte de coisas, está tateando informações, tentando pegar informações de pessoas que a gente nunca viu na vida. E aí é o trabalho, né, que a gente acaba fazendo como analista de negócio, como product owner, como analista de processo, como um dono de processo, de negócio. E esse trabalho, quando a gente põe todas essas pessoas que tomam uma decisão juntas, para tomar uma decisão conjunta, amigo, não tem para onde fugir, cara. É ali, é aquela hora. Se não tomar decisão ali, não vai ter como reclamar depois. Não adianta chegar numa review, numa cerimônia de apresentação de resultados do time para os stakeholders, para os gestores, para os interessados, para o sponsor,
e alguém chegar, levantar a mão, ah, mas não foi isso que eu disse na reunião. Por isso que a gente trabalha com muita informação visual. A gente está fotografando o tempo inteiro os quadros, os boards. A informação visual que fica na parede, ela tem um significado muito grande. E aí entra em foco justamente os 3 pilares do Scrum, que é transparência, inspeção e adaptação. Eu estou começando com transparência. Eu estou pondo na parede tudo aquilo que tem que ser, tudo aquilo que deve acontecer, aquilo que é esperado pelo cliente. O cliente está naquela sala, ele está decidindo junto. Se sair com erro dali, ele estava ciente que aquele erro ia ser entregue daquela maneira. Ou, se ele não tem o conhecimento com relação a isso, ele tem a chance naquele momento de despriorizar aquele tema de negócio, aquela necessidade, e aprender para voltar para a próxima. Ou seja, quando a gente fala do ágil, né, principalmente do Scrum, que eu acho que é um mito. Ágil pode mudar tudo a qualquer momento. Aqui, nego, passou dessa reunião, assim, a gente, obviamente, que uma reunião dessa, se a gente pegar o modelo do Lean Inception, por exemplo, que é o modelo do Paulo Caroli, que é uma das minhas referências aqui no Brasil, outra referência minha, Joca Torres, que é outra referência também, Roman Pichler, que esse é gringo, mas, assim, ele tem 2 livros que são bíblias do ágil. Um é o Strategize e o outro é a Gestão Ágil de Produtos com Scrum. São 4 literaturas que eu recomendo muito vocês procurarem. Esses caras, eles mostram pra gente o seguinte, que uma reunião, e aí voltando ao Inception enxuta, por exemplo, que a gente tem 40 horas numa reunião de Inception, Vidal, 40 horas numa reunião de Inception? 40 horas. Mas é o suficiente? Eu defini o escopo de 3 meses, de 3 a 4 meses. E não, você está falando de escopo. Não, tudo bem, a gente gourmetiza, backlog. Você só está mudando a cor da grama, porque o conteúdo é o mesmo. Com a diferença de, ao invés de eu levantar o escopo do meu projeto, do meu produto, batendo de porta em porta, pedindo, pelo amor de Deus, para o cara aceitar a reunião no Project, no Outlook. Não, eu tenho uma reunião conjunta, marcada, com antecipação, a gente está falando aí de pelo menos 1 mês, 20 dias, em que as pessoas que tomam a decisão estão ali. E daí, o resto é puro mimimi. Pô, Vidal, você é ruim, eu sou. Se eu cheguei até aqui, estou gordinho desse jeito, tenha certeza que eu já passei por muita situação ruim e é assim que acontece. O ágil nada mais é do que gerar contratos entre as pessoas. Só que não é um contrato escrito. É o contrato do fio de bigode, é o contrato da época do vovô, né? Olho no olho. É o compromisso. Eu estou me compromissando com você. Cara, se eu pegar e fizer ao contrário, não fizer aquilo que eu me compromissei contigo, bicho, você vai me cobrar. E você vai me cobrar no tete-a-tete. Você não vai precisar mandar um e-mail copiando a cadeia, a cadeia alimentar inteira da sua área, da sua empresa, para poder me cobrar ou me escalar. Em ágil, a gente escala na última instância. Por quê? Existe o respeito entre as pessoas. E esse respeito se ganha onde? Em reuniões como um Inception. Deu para fazer um prólogo do que vem por aí? Então tá bom. Então, apresentar para vocês aqui. Só voltar no slide anterior. Falaremos hoje sobre gestão ágil de produtos, como criar um framework de trabalho do PO. E aí, quando a gente fala em framework de trabalho do PO, o PO é um cara multifacetado durante todo o processo de desenvolvimento do produto. Não, Vidal, do projeto. Não, do produto. PO é produto, não é projeto. O projeto para ele é um meio.
não é o fim. O fim é o produto na mão do cliente dele. Cliente feliz é cliente testando o AF, o cliente testando, usar até a imagem mental do MVP, né, a clássica, né, o skate, depois a bicicleta, depois a moto e depois o carro. É isso que o cliente deseja, tá? E para que isso ocorra, existe um ciclo de vida para esse cara poder trabalhar. E é isso que a gente vai conversar hoje, tá? Estamos aqui junto com o Roberto nessa aventura do cubo do conhecimento, que eu encaro como uma aventura. É uma selva, porque ele junta um monte de feras, né? E nessa selva, assim, quem não se sustenta, some, porque não tem espaço. A iniciativa do Agile Professional também, que o módulo, vou terminar, fica tranquilo, de gestão ágil de produtos, eu estou fazendo junto com o Gino Terentin, que é um dos caras também, assim, top como profissional e top como pessoa, que é da Caixa Econômica lá em Brasília, tá, do PMO estratégico. Posso falar aqui para vocês em nome da IPSIM também. Nós somos entidade certificadora e a minha humilde consultoria chamada Agile Think, tá? Que eu fico feliz aqui de ver colegas da Porto Seguro que trabalharam comigo no PMO lá na Porto, porque a Agile Think nasceu na Porto. Para ser mais específico, no Fumódromo da Porto, certo? Bom, esse sou eu, depois a gente fala aí da ficha corrida, tá bom? Então vamos falar um pouquinho do PO. PO, pelo Scrum, ele está lá cuidando do backlog, ele está lá cuidando de uma visão do produto, ele tem que saber como que funciona o roadmap, como que aquele roadmap está definido, vai ser definido. Ele cuida do budget. Senhores, ele cuida do budget, ele sabe quanto pode gastar. Hashtag SQN, só que não. A maior parte das empresas aqui no Brasil não tem a visão do PO que cuida do budget. O máximo que ele vai cuidar, sabe o que é? Horas planejadas por horas realizadas. E olhe lá. Então, é uma visão sem vergonha daquilo que é o papel dele. E isso é importante dar na mão do PO. A gente está falando que ele é responsável pelo feedback. E aí, entra um ponto que eu gosto muito de salientar. E aí eu remeto ao Scrum. Feedback, ele é periódico. Ou seja, ao final de cada sprint, eu dou feedback. Ah, o meu cliente é dedo nervoso? Não tem problema, reduz o tamanho da sprint. Ele vai se acalmar. Num caso extremo, a gente faz sprint semanal. Lembra do Extreme Program, do XP? Para quem nunca ouviu falar, existe esse sim é uma metodologia de engenharia de software chamada Extreme Programming, que se previne contra o cliente dedo nervoso e aquele cliente que não sabe o que ele quer. E é também indicado para situações, por exemplo, em que eu tenho uma área de inovação, eu tenho uma área de P&D. A área de inovação e P&D aqui no Brasil é até difícil a gente saber quais são as empresas que realmente apostam nessas áreas. Por quê? A gente só vive em crise. Por que deu o boom do Scrum esses últimos anos aqui? Tem projeto? Tem dinheiro sobrando? Não. Se não tem dinheiro sobrando, não tem projeto. Concorda? Então, o que eu tenho que fazer? E aí as empresas fazem isso. Apostam o quê? Em melhoria operacional, em qualidade dos seus produtos. A gente vai falar daqui a pouco da matriz BCG, mas ela vai prestar atenção na vaquinha que dá leite e vai manter a mimosa lá
comendo, bonitinha, bem cuidada. Por quê? Se ela for se aventurar num novo produto, numa nova incursão de produto, ela sabe se vai dar certo? Não sabe. Ela nem sabe se o produto que ela está trabalhando, que é a estrela da companhia, quanto tempo vai durar. A gente está num mercado hoje que ele tem algumas características interessantes. Como, por exemplo, aparecer daquele boom e desaparecer da mesma forma que apareceu. Sem contar as músicas de axé, certo? E, por fim, ele suporta o time. Ele suporta a empresa inteira. Não é só o time, não. Mas, entendo eu, que vocês não vieram aqui na palestra aqui do Cubo para a gente ficar falando do papel de PO de Scrum, certo? Vamos virar a chave e subir o nível, porque aqui a gente vai falar de outra visão do PO. E aí eu remeto vocês à visão financeira. Eu gosto muito de fazer um paralelo, e antes de passar, são uns 4 slides, 5 slides, eu gosto de desenhar. Uma coisa boa dos agilistas, eles desenham. Por quê? Eles se expressam na forma do quê? Do desenho. Facilitadores. Eles facilitam o entendimento das outras pessoas. E isso é uma característica do ágil. Quer que eu desenhe? Por favor. A caneta está na mesa. Então vamos lá. Vou começar de uma maneira muito fácil para vocês. A gente tem aqui o eixo X e Y. Lembra das aulas de matemática? Então, isso daqui é tempo. Isso daqui é custo. Característica de todo e qualquer projeto. Tem esse comportamento. Dentre tantas outras curvas que a gente acaba vendo nos projetos, ele tem esse comportamento da curva J. E aí, para o pessoal, para os PMPs, o pessoal que passou aí por MBAs, gestão econômica financeira, a parte de valuation, no ágil, o que a gente fala? Qual que é o grande mote do Scrum e qual que é aquilo que é o pulo do gato, o chamariz do papel do PO? Além de, ele deveria cuidar do budget, a gente já sabe que é meio mandrake isso. Ele cuida do quê? Do retorno de investimento, o ROI. E durante muito tempo, para mim, isso sempre eu encarei como uma falácia, tá? E por um aspecto muito simples. ROI, para mim, ele não significa quanto que vai retornar, mas sim em quanto tempo o meu negócio vai se tornar algo sustentável. Olhando essa curva aqui, essa barriga aqui embaixo, isso daqui a gente chama do quê? CAPEX, é investimento, né? Estou tirando dinheiro do bolso e pondo aqui no meu produto. Estou alavancando esse produto. Quando esse produto foi finalizado, isso daqui é o que a gente chama do quê? Cascata, ou modelo all-in. Só vale se tiver tudo entregue. Quando eu tenho isso daqui, eu vou ter um ponto no tempo que eu vou dar um go live, ou seja, vou passar isso para produção, e a partir desse momento, o que acontece aqui? A gente deixa de ter o CAPEX, e a partir desse momento vira o quê? OPEX. Beleza? Ok. Vamos supor que nesse ponto aqui, ó, da minha curva, eu consegui atingir o que a gente chama de break-even. O ponto do 0 a 0.
aquilo que eu investi é aquilo que eu já consegui recuperar e passou um pouco do CAPEX, quer dizer, passou inteiro, passou um pouco do OPEX, já sei que eu recuperei. Dali para frente, eu tenho o quê? O tal do retorno de investimento. Beleza? Com isso daqui, a gente tira mais uma informação do nosso valuation. Valuation, isso daí me remete ao quê? Business case. Faz sentido para vocês? O que é um business case? Para que serve o business case? Como ele vive? Onde ele nasce? Como se reproduz? O que eles comem? Para que serve o business case? Ter um mínimo de assertividade, um mínimo de visão, para pedir dinheiro pro tio lá em cima, para ele pegar a mão no bolso e viabilizar o produto. Ponto. É isso. Eu preciso do quê? Dar algum tipo de certeza para ele, algum documento, né? Você já viu o executivo que não pede o Delta T e o C-cifrão? A partir do momento que eu tenho o ROI e eu tenho o break-even, aqui embaixo eu consigo definir o quê? Payback. Quanto tempo que eu levo para recuperar o bendito dinheiro? O grande ponto dos agilistas, e aí é a parte que eu mais gosto dessa conversa. Você sabe o que diferencia o agilista de qualquer outro profissional? Ele gosta de fatiar o tempo. Esse é o nosso barato, e a gente chama isso de sprint, ou iteração. E a gente vai pegar esse tempo do CAPEX aqui e vai quebrar ele em iterações. E aí, senhores, senhoras, a grande habilidade do GP qual que é? Que mais? Planejar, né? Se a gente tem alguma viabilidade, eu tenho alguma visibilidade com relação ao escopo, o que a gente consegue planejar? Que a gente pode ter no final da sprint 3 o que a gente chama de uma release, uma entrega de valor. E essa release fica a cargo do PO escolher se vai dar um go live nisso ou se espera mais uma release. Mas ele consegue acompanhar no eixo do tempo se essas entregas estão ocorrendo ou não. E aí eu vou contar uma história de vidas passadas também, de um cliente que tinha um problema que era o seguinte: ele começou a pôr coisas no ar tardiamente, ou seja, não foi no final de uma terceira sprint, no final de uma sexta, sétima sprint, e quando ele punha alguma coisa no ar, e aí a gente está falando de software, esse bichinho maroto, o que acontece? É o que eu chamo de milagre da multiplicação dos bugs, certo? Você joga lá e Gremlin começa a explodir os bugs ali, né? E aí o PO fica louco, porque ele tem o backlog dele, né? Que já está lá jurado na pedra, certo? Com algum outro atraso operacional, que isso daí faz parte de todo o projeto. Não é com Scrum ou sem Scrum, com PMBOK, com Prince2. Cara, projeto é uma coisa, é algo feito para dar caquinha. Ponto. Nós, GPs, fica puxando o bichão lá para a nossa baseline. Essa que é a grande verdade. Uns se enrolam tanto que acaba morrendo de tanto tentar puxar. Certo? Esse cara aqui, possivelmente, eu vou conseguir acelerar o ROI dele nesse ponto. E aí,
complementando com a história de vidas passadas, o que que acontece? Você põe um go live tardio, você começa a comer tempo de CAPEX em OPEX. O que que é mais caro, CAPEX ou OPEX? Comecei a comer dinheiro do CAPEX, o que que acontece? Projeto despriorizado. Você mata o projeto. Já viram isso acontecer alguma vez na vida? Então a ideia de você ter períodos fixos é você garantir que o quanto antes você conseguir, você torna o seu negócio sustentável. Por quê? A partir do momento em que você começa a gerar o retorno do investimento, esse pouquinho do retorno já começa a pagar as próximas sprints. E isso acaba sendo o quê? Um ponto de evolução constante. Uma outra forma de enxergar o mundo, né? Então, aqui está a nossa animação. Mas eu gosto de fazer aqui na lousa, que eu acho que é mais interessante. E aí a gente entra no nosso modelo da matriz BCG, que eu havia adiantado para vocês que a gente ia falar. A gente tem, nos 4 quadrantes, um momento que a gente está falando com um alto grau de incerteza. Quando o meu produto é uma aposta, quando ele é a estrela da companhia e quando ele é a segurança. Venhamos e convenhamos, essa vaca aqui é bem fajuta, porque essa vaca se chama legada. Mas vamos aos fatos. Quando eu estou com alto grau de incerteza, ou seja, eu tenho dinheiro para apostar, só que quem está aí para gastar dinheiro à toa? Quem está aí para ficar dando dinheiro de graça para os outros? Ainda mais para uma equipe de desenvolvimento, que é baratinho, né? Cada sprint de uma equipe de desenvolvimento média aí só é o quê? Uns 200, 300 pontos. Cá. Equipe boa. Desenvolvimento de app. 300k. Por mês. Ninguém tem essa grana para ficar bancando sem ter resultado. E muitas das novas aplicações, né? E aí a gente... Desculpa, eu sou do mundo da TI, tá? Eu sei que muitos aqui podem não ser da TI, mas alguns vão se sentir abraçados com o que eu vou falar. Aqui, na incerteza, é incerteza do quê? De front, de comportamento. Será que a inferência que eu estou fazendo do comportamento do meu cliente, do meu usuário, e aí a gente acaba se remetendo a quê? Design Thinking, Design Sprint. Ou seja, para que eu uso Design Thinking, Design Sprint? Para que eu uso isso? Para gerar aprendizado rápido. E gerar o quê? Certezas. E diluir o quê? As incertezas. Tanto que a característica desse quadrante é o quê? Dev é muito baixo. Eu não tenho muito desenvolvimento. Eu tenho 3 ou 4 caras pagos a peso de ouro, que eles não são para ser desenvolvedores, mas eles têm a mãozada mais forte que vocês possam imaginar, de código, de conhecimento. São os caras em que, cada vez que um produto sai dessa área de incerteza e passa para aposta, esses caras já se pagaram. E a gente está falando aí, existe o quê? Uma barreira aqui, ó. O gráfico do abismo. Existe uma barreira, e essa barreira, para ser transpassada, quando ela pula desse ponto aqui, que são os early adopters, e passa para esse ponto aqui, aí sim vale a pena a empresa começar a apostar nesse produto. E olhando para isso, a parte de Ops, a parte de operação, é inexistente. Por quê? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Toda a área de P&D, toda a área de
desenvolvimento com esses caras top passa a ser, depois de um certo tempo, uma área de negócios. Eu estou desenvolvendo novos negócios para dentro da minha empresa. Marketing inexistente. Eu não sei se vai dar certo ou não. Na verdade, a função do marketing... A função do marketing nesse contexto aqui é fechar um petit comitê de caras que fazem parte daqueles perfis definidos, aquelas personas definidas lá na concepção do produto, no discovery, da descoberta desse produto, e põe esses caras para testar para ver se vale a pena dar o próximo passo. Esse é o papel do marketing. Enquanto isso, o meu risco é muito alto. Existem alguns benchmarks de mercado, principalmente vindos do Vale do Silício, que dizem o seguinte: para cada 15 projetos, apenas 2 vingam. Estatística pesada essa. E nessa fase aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso descobrir. Vou abraçar de novo os meus colegas. Quem aqui é da área de gestão de processos? Sim. Oh, é nóis. Gente, isso daqui, no meu tempo, isso daqui era chamado de ESIS. Eu quero saber como funciona. Eu quero saber como que é o modelo de negócio vigente hoje. Como que eu posso opinar e sair resolvendo um problema que eu nem sei qual que é o problema? Preciso descobrir qual que é esse problema. Eu preciso ter estratégia. Quem direciona uma área de inovação dentro de uma empresa? É o Juninho, que faz o código? Não, é o presidente. É o CPO, o CFO. É o cara de alta patente dentro da empresa. Por quê? Aqui se vai muita grana. E o nível de incerteza é muito alto. Então, a partir do momento em que eu descubro a situação atual, eu vou dar o próximo passo. Eu vou conceber o quê? Agora de novo, to be. E aí eu tenho o quê? Diferentes tipos de cerimônias para tocar esse tipo de ação junto às áreas do cliente. Quando a gente fala em stakeholders, está falando de uma selva. Tem um monte de gente lá que você nunca viu na sua vida, cada um com um interesse diferente, cada um com uma ideia diferente do negócio, e eu tenho que pôr todo mundo na mesma página, pensando da mesma maneira e remando para o mesmo lugar. Simples assim. Sem ágil, isso a gente não consegue fazer. E a gente está careca de saber que projetos mais longevos de 1 ano, 2 anos, e que é o modelo all-in, só vale se eu entregar tudo, chega no meio do caminho, ele derrete. Então, para eu poder passar por essa incerteza, eu tenho que começar a conceber. E perceba que eu já começo a entrar na aposta. Por quê? Se a gente pegar o próprio modelo Spotify, eu não gosto de usar como uma referência, como referência mesmo, sabe? Mas faltou adjetivo. Mas ele tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando você passa de um estágio para outro do framework do Spotify, ele tem lá uma definição de pronto e uma definição de ready. Aí você fala, Vidal, como você é sem vergonha, né? Você está cascateando todo o processo? É lógico. É lógico. É óbvio. Tá gravando? Vou ter que aguentar depois os agilistas falando na minha orelha. Mas eu tenho que cascatear ou quebrar esse processo em partes que isso me gere o quê? Domínio. O que é caos? O que é caos? Falta de controle. Ágil.
Isso é controle, isso é controle, isso é controle, isso é controle, isso é controle. Eu tô vendo lá no dia a dia o que está acontecendo. Ah, Vidal, você vai fazer um planejamento com o Scrum e falar pro seu chefe que você vai entregar em um monte de sprint? Pô, mas também vou entregar um cronograma para ele, para dar uma visão para ele no eixo do tempo, algo maior, algo mais palpável, aquilo que ele quer ver. Só agilista, mas não sou trouxa, né? Já aprendi isso, né? Ó, a minha época de Juninho do Acho já foi. E hoje, eu sei como que vem a pancada lá de cima. Tá? A partir do momento em que o tio começa a pôr a mão no bolso e falar, conceba o produto, meu ROI, libera a grana, a gente põe aqui o papel do nosso PO. Nosso PO tem que ser um cara estratégico. Esse cara, ele é muito feliz se ele pega essa fase aqui, ó. Essa fase. Aqui é o nascedouro do PO. Nessa fase de discovery, se a gente for pensar na constituição do time que vai fazer parte dessa fase, a gente tem um papel importante do PO, do analista de negócios, dos stakeholders, óbvio, e de um cara chamado UX, User Experience. Eu tinha o UX num dos meus times, também em vidas passadas, que o moleque era sensacional, fazia umas coisas muito bonitas, assim, o moleque tinha moral. Só que quando ele abria a boca, eu ficava meio chateado com ele, porque ele falava que o UX ele é o PO do futuro. Eu falava, não, meu filho, você está falando isso errado. Mas por que ele estava falando isso? Porque muitas das regras de negócio, e aí a gente está falando do que? De front, vem do que? Da usabilidade. Mas quem conhece o negócio, quem conhece a cadeia de valor, é o PO. E na boa, para mim, eu acho que dos papéis que a gente tem dentro do ágil e dentro de uma organização ágil, o PO, além de ser o papel mais sacrificado, é o cara que tem cabelo branco, quando tem cabelo. A amizade, amizade é uma porcaria, né? Mas o papel do PO, pô, esse cara tem que ter uma casca grande, grossa. Por quê? Ele é criado, eu falo que o nascedouro do PO é que nem brotar larva de um vulcão. É muita pressão e uma temperatura muito alta. E não desrespeite a minha experiência, porque eu sei o que eu estou falando. É nessa hora que você separa POs e juninhos. PO tem cabelo branco. Essa é a minha visão. Já vi POs com cabelo preto, mas não se sustentaram durante muito tempo. E aí a gente está falando de longevidade. Pessoas que têm experiência e passaram por diversas situações que, cara, para você aguentar o torque e o coice do estratégico, bicho, estômago é o mínimo que você tem que ter. Acho que eu não estou falando coisas tão díspares para vocês. Então esse cara, ele tem que ser estratégico. Esse cara, ele tem que ter uma visão de assessment. Ele tem que fazer um assessment periódico dentro do time, do produto dele, para ele ter o quê? Direcionamento. Lembra que a gente tem que ter controle? Esse cara, ele tem que controlar. E aí, a gente começa a entender por que o chefe não dá o dinheiro na mão do PO. Por quê? Esse cara não controla nem a vida dele, nem a agenda dele tem controle. Quanto mais o dinheiro da empresa. Esse cara é orientado a resultados chaves. Ele tem uma visão do portfólio, do roadmap. E tem o quê? Um plano de ação para ser executado. O PO esperto é aquele cara que enxerga o eixo do tempo e foi proposital eu pôr aqui 3 sprints. Vamos considerar que cada sprint dessa seja mensal. Por quê? A vida dele está baseada nisso daqui, ó.
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E tem lá Q1, Q2, Q3, Q4. Por que cada release dele não passa de 3 meses? Porque senão ele perde o controle. E é com isso que ele vai garantir que, se aquilo que está planejado para ser entregue em março foi entregue em abril, ele consegue enxergar o quê? Se vale a pena seguir ou não com aquele empreendimento. Aí a gente acaba puxando literaturas de outras áreas de conhecimento, dentre elas gestão de portfólio, que nos leva a trabalhar com o quê? Economia marginal. O que a economia marginal nos diz? Eu tinha um professor do MBA que eu achava sensacional. E eu demorei a entender o que ele quis dizer quando ele falou aquilo. Mas aquilo me marcou tanto que eu repito isso que não papagaio hoje em dia. Qual que é o melhor prejuízo que existe? O primeiro. Por quê? Aí eu sei se eu cancelo, se eu tenho estômago e segue a pelota, ou se eu faço o quê? Pivô. Cheguei aqui, pus em Go Live, vi que o meu ROI começou a esticar, foi lá para frente. Será que vale a pena continuar apostando nesse produto? Mato ele no ninho? Será que não tem uma outra solução que atenda a esse negócio? São as perguntas que o PO tem que se fazer. Ele tem que olhar para o negócio dele e olhar para o cronograma. Ó, isso daqui, ó, G pesada, é Gantt. Isso daqui é Gantt. Ele tem que olhar para o Gantt dele, só que veja que ele tem um trabalho muito mais nobre aqui. Porque eu falei que eu fui buscar essa informação aonde? Na gestão de portfólio e na gestão de programa. Por quê? A partir do momento que o meu PO, ele está olhando o quê? O que aconteceu nesses pontos, ele está coletando o quê? Benefício. Dentro das iniciativas, dos projetos, dos programas que a casa, que a empresa está tocando. Fácil a vida do PO? Então vamos lá. Uma vez que esse cara tem a visão estratégica do negócio, ele vai ter um plano de ação para poder saber o que ele vai fazer, poder saber o que ele vai fazer, se ele vai cancelar, se ele vai seguir, se ele vai pivotar, se ele continua pondo dinheiro, se ele espera. Existe também essa possibilidade. Ah, eu pus um Go Live, pô, vou ficar fazendo CAPEX? Não, seguro, faço o OPEX, vamos estabilizar. E a partir do momento que estabilizou, putz, mudou o cenário, começa a fazer o CAPEX novamente. E para isso ele tem que descobrir, ele tem que saber qual que é o problema, fazer uma análise crítica, SWOT, tá? Não sou contra a SWOT, sou do ágil, mas adoro SWOT, acho ferramenta do caramba. Fazer valuation do produto, cara, ele faz valuation, o PO é responsável pelo valuation. É a ferramenta que ele tem na mão. É aquele negócio. Eu chego pra você e falo, cara, presta $1 milhãozinho aqui pra mim. Você vai falar, sabe, com qual garantia? Que garantia você me dá? A garantia sou idiota. Me empresta, ou senão você chega pra sua mãe e fala, mãe, me empresta $1 milhão? Ai, meu filho, o que você vai fazer com $1 milhão? Primeiro eu vou gastar, depois eu falo.
É assim que funciona dentro das empresas? Nunca. Esse cara tem que ter a visão do valuation, do produto. Ele tem que ter uma definição clara de quem são os clientes-alvos. Cliente-alvo não é aquele que paga a conta. É aquele que está ganhando dinheiro com alguém que está usando aquele produto. Quem paga a conta é o capitalista. É o cara que empresta o capital para ter um retorno de investimento o quanto antes. Quando a gente pega e faz essa apresentação aqui para o C-Level de alguma empresa, um diretor, pô, o olhinho do cara brilha. O cara fala, é isso, é isso, é isso. Eu quero que você faça isso dentro da minha empresa. É isso que eu quero, é isso. A partir do momento que eu sair do Discovery, eu vou fazer o quê? A concepção do produto. E percebam que a gente está trazendo elementos aqui de design thinking principalmente. Definição de personas, jornadas, fazer um story mapping e um storyboard. Storyboard é contar história em quadrinho, gente. Qualquer criança faz. Eu tenho João e Maria em casa. Eles adoram fazer história em quadrinhos. Se vocês pegarem o gestão ágil de produtos, ele foi concebido com a ideia de uma história em quadrinhos. É a melhor forma de se comunicar com gente adulta, por incrível que pareça. E ele sempre vai estar trabalhando com base numa economia marginal. Ele tem que comparar o antes e o depois. Ele tem que ter elementos para poder fazer essa comparação. É importante para ele. E perceba que essa comparação vai permitir ele saber qual passo que ele vai seguir adiante. Bom, passamos pela incerteza, risco altíssimo. Vamos agora para a aposta, CAPEX. Entramos na fase que ou a gente vai ou a gente racha. E aqui, gente, entra a visão do Scrum clássico. Ou seja, eu saí da visão do meu PO. Estratégico, tático, operacional. Desse lado eu tenho portfólio, programas, projetos, que eu chamo isso daqui também de iterações ou sprints. Nesse momento da aposta, que ele está pondo dinheiro do bolso, ele está olhando o quê? O tático. Ele está fazendo o quê? Ele está gerando o quê? Benefício. Ele está no momento de olhar para o benefício gerado por aquela iniciativa. E perceba que, quando a gente entra aqui nessa Inception, é quando ele tem que pôr obrigatoriamente o time no jogo, o time de desenvolvimento daquele produto. Por quê? Aqui entra em orçamentação. Aqui ele vai definir o plano de entregas dele, o roadmap de entregas. Ele tem que ter essa visibilidade, por quê? Quando ele for bater na sala do chefe, o chefe dele vai perguntar quanto tempo, quanto custa. E ele não vai ter bonança. Ele vai ter reduzido lá um budgetzinho e o chefe vira para ele e fala, ó, boa sorte TVN. Boa sorte que vira negão. Em cima disso, ele vai poder trazer o time. E aí começa a choradeira, né? Principalmente a gente trabalha com consultoria. Os caras espremem consultoria, eles querem uma sacanagem, né? Tenta tirar mais do mesmo. E aí acaba fazendo... eu em vidas passadas, eu sempre falo de vidas passadas, né? Eu gosto dessa referência. A gente fez uma orçamentação com o time, fez, né, todas as cerimônias, bonitinho, como manda o figurino. Beleza, fizemos uma orçamentação. Primeira vez que a gente vai rodar ágil dentro daquele cliente. Tem risco? O meu risco aqui é alto ainda. O risco está alto.
Aí a gente foi lá e falou, olha, a gente está prevendo 6 sprints. A gente pode ter que precisar de 7. Agora, se nós formos otimistas e conseguirmos puxar coisas, a gente entraria em 5. O que fez o comercial? Óbvio. E aí põe o agilista aqui com cara de sabão e fala, realmente não dá para fazer em 5. Então, o técnico, ele erra pouco, porque ele tem uma expertise que o gerente de projeto não tem. Ele tem a expertise da prática. Embora alguns gerentes de projetos tenham essa expertise, grande parte hoje lembra isso num passado distante, longínquo. E hoje essa molecada ilustradora de beat, que come beat no café da manhã, eles dão com muito mais assertividade pra gente, isso sem contar os braços de Horácio, que aí é o papel do agilista esticar o braço, dói esticar o braço do Horácio, mas a gente consegue. Em que a gente consegue, depois de um certo tempo, segunda, terceira sprint, pegar uma estimativa do cara, ó, porreto, quase alinhada com o real. E aí é um exercício de confiança, de montagem de equipes, de formação de times de alto desempenho. Molecada, quando começa a entregar e ver valor naquilo que está entregando, os caras começam a trabalhar, assim, não é trabalhar fazendo hora extra, não é trabalhar mais, começa a trabalhar melhor. Começa a tirar os gargalos deles da frente. Isso motiva o time. E aí, a hora que você vê, depois de uns 3, 4 meses de coach, os caras estão puxando. Quando o Vitor Massari fala de sistema puxado, né? Eu costumo dizer que tem 3 tipos de sistema de trabalho. O puxado, o empurrado e o entubado. A gente às vezes chega nas empresas para salvar os caras do entubamento, do ritual de entubamento. E para eles passarem para o modelo puxado, leva tempo, é aprendizado, é mudança cultural. É que nem você chegar, você pegar cachorro de rua para adotar, você vai fazer o carinho nele e o bicho se retrai. Por quê? Ele está acostumado com pancada. Time de desenvolvimento, muitas vezes é a mesma coisa. Então, a formação de times é uma arte. E aí o papel do Scrum Master e do próprio PO. O PO, ele gera confiança para o time. Só que a vida não é um mar azul. E aí começa a cair na cabeça do time o que eu chamo de pastel. Já ouviram falar esse termo? Pastel? Isso vem da operação. E aí o PO tático, ele tem que começar a equilibrar o quê? E aí, o que eu ponho na frente? Eu ponho esses bugs aqui, ou continuo fazendo o desenvolvimento de sistema? Aí, às vezes eu escuto uma coisa que me dói o ouvido, que, assim, é otite mesmo, né? É mal de família. Eu vou escrever uma história técnica. Não, cara, você está fazendo isso errado. Quem tem que garantir o software de qualidade, a entrega de qualidade, é o time. Se você está escrevendo uma história técnica, você está assinando embaixo que você e seu time não sabem nenhuma que estão fazendo ali. Então comecem a perceber que é aonde a gente entra com o coach, que a gente faz a sensibilização da galera e vai aumentando os dedos, tá? A partir do momento em que eu tenho o Inception, paralelamente corre o Refining, ou o refinamento. Em algumas outras literaturas vocês vão achar pelo codinome de Grooming. Só não falem isso na Inglaterra, tá? E é por isso que está sendo adotado o termo Refining, porque o Grooming na Inglaterra está relacionado à pedofilia, para que todos saibam o motivo, tá? O refinamento, ele ocorre em paralelo ao quê? A própria sprint. E aí, em determinadas situações, é onde eu consigo encaixar
os pastéis. Eu vou perder o meu planejamento? Não, não faça isso. Como o GP e o PO tem essa veinha do GP, ele consegue fazer o quê? Negociação de prazo. Mas ele prova por A mais B que, por conta da pastelaria, ele vai ter que fazer o quê? 80-20. 80% do tempo do time para o projeto e 20% para a sustentação. Porque o ágil prega o seguinte: quem desenvolve é o cara que mantém. Porque senão a gente começa a incorrer em problemas derivados de desperdício. E isso, todos os métodos ágeis têm um guarda-chuva, que é o Lean. E o Lean bate na gente forte quando a gente começa a gerar desperdício. Então, no Refining, nessa fase, eu tenho o Inception, que é quando eu ponho a visão do produto. Veja que eu pus aqui, ó, Lean Requirements. Eu vou gerar aquela especificação funcional desse tamanho nessa fase aqui? Não, velho, você está fazendo isso errado. Você tem que gerar uma visão do produto, mostrar qual que é a priorização do cliente, dizer quais são as histórias e entrar com o wireframe ou, se não, protótipo, de preferência. E aqui entra a próxima fase, que é o que a gente chama de aceitação. A fase de estimativa. É aqui que o time aprende a dizer não. Porque se falar sim, ele vai ser entubado sempre. E o time aprende rápido. Aqui ele tem a validação do cliente. Define-se quais são os critérios de aceite. Define o critério de done e de ready. Critério de preparado e pronto. Todo mundo sabe o que é isso? Preparado e pronto? Bom, para quem não sabe, vamos pegar o Scrum, o framework base. Eu saio de uma visão aqui, certo? Essa visão me gera um backlog de produtos. Como vocês já aprenderam com esse pouco tempo da nossa conversa, isso daqui é uma fase do quê? Concept, Inception. Quando a gente fala lá no Ágil que a gente vai ter o Release Planning, que é a reunião em que a gente vai definir como que vai ser estabelecido o roadmap de entregas. Nego, isso daqui tem que estar pronto. Se você acha que você vai entrar nessa reunião do Release Planning com um monte de gato morto aqui, você está fazendo isso errado. Já tem que pegar a aceitação de todo mundo, pegar todo mundo de mão dada, juntos, vamos que vamos, e aí é nóis, vamos. Pra quê? Pra hora que o time entrar aqui, ele conseguir fazer primeiro o quê? Estimativa. Ficar jogando cartinha lá de poker, né? É mais legal isso. Acho, uma bosta. Eu tenho que providenciar o quê? Discussão entre as pessoas. Se é com carta, quer usar a série de Fibonacci, pequeno, médio, grande, muito pequeno, que é o t-shirt size, use o que você quiser, mas discuta. E, por favor, essa estimativa aqui não me dê em horas. Não faça isso. Certo? Não faça mais isso. Viu? Como diria Michel T. A partir do momento em que eu tenho quais são as sprints dentro do meu release, eu tenho os temas definidos para cada uma dessas sprints, eu tenho aqui um contrato ágil importante, porque o time estimou, fez a estimativa desse backlog e chegou a essa conclusão. Aí pensem no coitado do Juninho, a hora que manda ele fritar um pastel. Ele vai falar, pô, tô sendo enganado, gente. E Juninho é sentimental.
Juninho fica triste. E como que a gente vai fazer com o Juninho? Né? É aquele negócio, gente. A gente tem que apelar pro sentimental. Quem bate não lembra, quem apanha nunca esquece. Certo? A partir do momento que eu defini a minha release e os temas, eu vou pegar esses temas e transformar em quê? Em histórias de usuário. E aqui, a gente está falando do quê? Refining. Quando eu vou fazer o refining, eu remeto à segunda profissão mais antiga do mundo. A de escriba. Eu preciso de um escriba aqui. Por quê? Toda a parte nobre, e aí não é sacanagem minha não, tá? O que a gente pega no mercado é o seguinte, o cara não sabe nem escrever história. Esse é o problema. Quanto mais fazer uma inception. Não estou nem entrando na parte estratégica, porque, né, aí é sacanagem, mas aqui eu preciso de uma coisa escrita e é fácil. É tão fácil que eu, como Vidal, desejo comprar o livro Gap, hashtag fica a dica, com cartão de crédito. Quais são os critérios de aceitação aqui? Putz, cara, tem que passar Visa, tem que passar Mastercard. Ah, tem que passar boleto. Opa, peraí. Aí Juninho fica injuriado. Como assim boleto? Boleto é outra coisa. Aí você fala, calma Juninho, realmente, fica para o próximo sprint. Vai virar uma história. Um boleto. Tá? Juninho não aceita. Juninho não se faz mais Juninho como antigamente, galera. Esqueçam. Os moleques estão ligeiros, estão marotos. A partir do momento em que eu entrei, então, no regime de planejamento, e aí, veja que, olha o meu risco para onde foi, estabilizou o risco. Por quê? É um produto que já está no mercado, já tem gente consumindo. E aí, o que vai ser? Ou eu vou construir uma feature nova naquele produto, ou vou manter o que já existe. E aí, vira um regime do quê? De manutenção de backlog. Ó, o PO operacional dá conta de fazer isso, tranquilamente. Planeja, entrega, planeja, entrega, planeja, entrega. Sempre na mesma ordem, tá? Não entregue depois planeja. Primeiro planeja, depois entrega. Certo? E veja que dev está bombando, operação está bombando, todo mundo trabalhando juntos, entregando, e marketing está vendendo, está pondo o boi na estrada e está vendendo o produto. Durante a sprint, o planning, é o roadmap. Eu vou definir, priorizar quais são as features, definir um plano de release, um plano de trabalho, de entregas, fazer a definição de temas e as metas da sprint. E veja que aqui, ó, a gente tem alguns quadros. Ó, o OKR está aqui. Eu tenho aqui meu quadro de acompanhamento do que vai ser entregue em cada release. Isso daqui é o cockpit do PO. Isso aqui não interessa para o time. É o PO que tem que tomar conta disso daqui. Tá? E até que o produto chega em ongoing. Chegou na sustentação. Sustentação do ponto de vista do quê? De governança. White. Né? Eu vou ter abertura de chamado, abertura de incidente, alguma coisa vira problema. Segue a vida. Né? Até que a hora que esse bicho aqui, ele morre. E aí eu tenho que fazer um novo discovery para fazer a mudança de base, né? Olhando aqui, isso daqui é para a gente finalizar a nossa conversa.
Em que momento a sua empresa está? Sua empresa está mais para DevOps ou está mais para o ITIL? E aí a gente está falando de grandes empresas. Grandes empresas que têm ações na Bolsa de Valores, no NYSE, seja onde for, tem um esquema de governança pesadíssimo por detrás. Lembra? Gemude, né? Só coisinha leve. Ah, pô, Juninho fez uma daquelas, aprontou uma daquelas. Vou ter que passar uma Gemude emergencial. Fala aí, guerreiro. É nóis, né? Pedindo, pelo amor de Deus, joelhando no milho e tomando 3 tapas na cara de cada cara que pega e põe a assinatura. A gente sabe qual que é a dificuldade. E aí o ágil começa a tratar o quê? Os problemas crônicos da sua operação. Teve uma empresa que a gente passou que o critério de pronto deles era entregue em produção. Eu falei, não, vocês estão fazendo isso errado. Não, porque aqui funciona assim. Ah, funciona assim? Tá bom, então eu vou pôr uma raia no Kanban, entregue em produção. O que aconteceu? Engargalou. Virou o milagre da multiplicação dos post-its. Em cima disso, a gente vira pro cara, depois pro gestor e fala, então, tio, CQD, como queríamos demonstrar? E aí, vai mudar ou não vai? Tira a foto e manda no relatório semanal pro chefe dele. Porque a gente é legal. Coach é legal. Tem um coração bom. Eu cuido dos meus dreads no meu coração com muito carinho. Aqui é uma figura em que a gente tem boa parte, não dá para dizer tudo, mas boa parte daquilo que são ferramentas que o PO pode dispor em cada uma das fases. Oh, você quer usar tudo de ponta a ponta? Cara, vai sim. Agora, eu sugiro para determinadas situações onde você está atuando, pô, se eu estou numa fase de concept, de concepção, preciso usar tudo isso? Não, mas tem algumas coisas que é meio ciclo básico. Tipo, faz que vai dar certo, cara. Vai por mim, você passa de ano. Entendeu? E aqui tem algumas sugestões dessas ferramentas, tá? O restante, convido vocês a conhecerem a obra. Eu não sou vendedor de livro. Eu dou livros. E aí eu faço a alegria de muita gente. Do meu sócio, que é capitalista, e da Brasport, que cada vez que eu peço uma caixa, ela fala, o louco vai dar 20, da caixa de 30, tá? Agradeço a presença de todos e, assim, espero ter agregado para vocês aí durante quase 1h30 que a gente está conversando. Beleza? Esse é guerreiro, né? Bacana. Esse contato guerreiro é ele. Assim, ele é aquele show intimista, né? Você tem aquele show no estádio, você depois tem um show intimista, aquela cabotezinha assim, quando você está em frente, aquela professora violão, pertinho de você. É essa oportunidade de hoje, né? Então agora assim, eu sei que isso deve estar cheio de perguntas e é uma importante parte da nossa noite aqui é a interação, certo? Então, meia horinha nosso limite para essa interação, portanto, aproveite a oportunidade intimista e pergunta, e depois vocês vão pensar como é que a gente vai premiar esse livro. A gente joga na mão na internet, né? O problema é passar a ser deles, não nosso. Terceirizar problema, lógico, sempre. Vamos lá, vamos ficar pensando nisso aqui. Quem tiver sugestão? Uma pergunta. Desculpa, qual é o seu nome? Meu nome é Renê. Renê. Ali quando você mostrou como o ROI pode ser antecipado. Ali também tem uma parte, ali é o ideal. Mas quando você antecipa alguma publicação, eu também sou um pouco da área de TI. Você também tem você está publicando no mesmo ambiente de produção e já está rodando o produto que é os olhos da empresa. E quando não é sempre, mas acontece de a gente precisar de sustentação nesses meios de release. Como é que eu mostro para
pro PM ou pro C-Level, que a gente vai ter esse custo, mas sem assustar eles. E ali tá bonito, né? Ali tá o ideal. Cara, o que acontece é o seguinte, e aí é a brincadeira do pastel. Como que a gente conseguiu mostrar, evidenciar o preço do pastel? Eu tenho um time, ou muitas empresas hoje chamam de squad, que eles têm um preço fixo. Vamos chutar. 100k por sprint. Ok? Acontece o milagre da multiplicação dos pastéis, né? Não tem a história, a fábula do maná que cai do céu? Então, tem os pastéis que caem do céu. E detalhe, alguns pastéis caem com uma carteira junto, com uma carteirada. Pastel do meu pai, né? E geralmente o pastel do meu pai é assim: tio, qual que é o sabor? Não sei, vai gritando que depois eu escolho. Certo? E vamos supor aqui, carnaval é um mês bom para comer pastel. Tem o milagre da multiplicação dos pastéis aqui. Aí o Juninho chega pra você e fala: então, velho, deu ruim. Eles adoram falar, deu ruim. Por quê? Então, não vai ter sprint para entregar, não. Mas por que, Juninho? Então, cara, caiu tal coisa e aí é trabalho do PO fazer o quê? Primeiro, uma triagem desses pastéis que estão caindo. Por quê? A melhor forma da gente contornar essa situação é pôr pastel via planejamento. Pastel planejado, da planning. E aí a gente entra no caso do 80-20. Eu tiro, virar regra para aquele time. Cara, você chega de manhã, né? Chega com cara de sono, primeiro vai escovar os dentes, porque eu sei que você sai de casa e você não escova os dentes. Toma o café, escova os dentes e, cara, pega o seu Kanban lá de abertura de chamados, e aí cada lugar é incidentes, chame do que quiser, e põe isso daqui em Doni. Qual que é o perigo de cair pastel do além e passar direto? Às vezes tem pastel que já passa e é um baita de um impedimento. E aí, quando você vai fazer o seu cálculo de throughput dentro do seu Kanban de projeto, que algumas equipes acabam tratando isso no Kanban de projeto, que é um erro, são Kanbans diferentes que você tem que tratar, você acaba assumindo aquele impedimento. E aí, isso acaba voltando para o PO. E ele vai ter que fazer um trabalho tardio de pegar e convencer alguém que, cara, esse pastel aqui, esse daqui é especial. E aí começa a choradeira. Um outro ponto é o seguinte: deixei passar toda a pastelaria aqui. Beleza. Vai ter entrega no final da sprint? Provavelmente não. O que vai acontecer? Eu vou ter que shiftar, dar um shift na entrega. Cara, isso daqui custa seus pastéis custaram R$100.000 nessa sprint. E aí você sobe a conta, fala: como você deixou acontecer? Então, cara, você lembra da Família Dinossauro, aquele desenho? Um desenho meio teatro, uma novelinha dos dinossauros lá, né? Você lembra do nome da empresa do Dino? Que tinha o Sr. Hitfield? Eu tô a par disso daí porque João e Maria começam a cavalcar no YouTube e o negócio lá rende, né? O nome da empresa é We Say So. Isso é assim. Isso eu adoro escutar, cara. Não, mas isso aqui é assim.
Na dieta você vir com ágil, tá bom, cara. Então, eu vou evidenciar sua incompetência. Eu tenho KPIs para evidenciar o quanto que você está... o tamanho do seu ralo aqui dentro do seu desenvolvimento. Coração peludo, velho. Alguém põe a mão no bolso. Alguém vai pôr a mão no bolso. Você vai querer continuar pagando OPEX com grana de CAPEX? Vale a pena? Próximo. Desculpa, seu nome? Caio. Tudo bem. Você estava falando das histórias aqui, a nossa história técnica não existe. Aberração. Uma das maiores dificuldades que nós temos quando a gente vai escrever as histórias tem uma história que ela é muito grande para fazer uma interação com os apaixonados. Aí acaba quebrando e virando histórias Com valor. Histórias técnicas. Mas é que assim, o valor mesmo, só tem quando eu entrego 2, 3 interações. Nesse caso, tem alguma... É uma história técnica. Cara, isso daí, pessoal, quem não for de TI, não se preocupe. A gente faz a tecla SAP quem não entender, tá? O famoso mock. Bem mocado. Primeira sprint está mocada. Segunda sprint está mocada. Eu desmoco na terceira. Teoricamente, essa sprint não tem valor nenhum e não tem valor nenhum para o cliente. Mas, aí que está puro sambarilove de GP, né? Porque no final, nós somos GPs. Natural born de GPs, tá ligado? Se a gente tá no ágil, é porque a gente já foi GP antes. Muitos daqueles que já ingressam direto no ágil, eu falo um negócio pra vocês, rapaziada, dá um passinho atrás e aprenda a teoria. Porque na prática, se é com ágil, se é com tradicional, bicho, você vai ser entubado da mesma maneira. A questão é, aqui eu tenho que garantir a entrega. E aí começam a aparecer outras aberrações. Quer ver uma delas? Sprint de release. Pessoal, eu vou, para aqueles que tiverem coração mais mole, eu vou pedir para tampar os ouvidos por aquilo que eu vou falar agora. Mas isso eu chamo carinhosamente de capa-bosta. É uma sprint que não tem serventia nenhuma para o meu cliente. Eu estou tomando dinheiro do meu cliente e estou assinando embaixo a minha incompetência que eu não consigo entregar produto funcionando no prazo que eu estipulei junto com o meu cliente. Isso é outra aberração. Eu até aceito sprint zero. Até aceito sprint zero. Em circunstâncias extremamente especiais. Por exemplo, eu tenho equipes dispersas geograficamente, tem que montar um cliente. E aí, dependendo da empresa, a gente sabe que montagem de cliente, às vezes leva até mais tempo do que um tempo de sprint. É um tempo também de fazer o refinamento. Mas o que acabava impactando no grande parte dos projetos é o seguinte: você ia lá com o escopo definido na proposta técnica comercial e começava a fazer os que fizeram. Sem fazer um inception, sem fazer quebrar, viu? Como eu aprendi? Né? Não faço mais isso. Eu quero meu cliente. Eu tô brincando com ele, mas eu quero meu cliente. E eu errei para acertar. E essa é a ideia do ágil. Ninguém erra porque gosta, porque quer errar. A gente erra rápido para acertar rápido. Cara, é o planejamento da release e, cara, fica em cima do time, principalmente, garantir que exista cadência. Porque senão, a grana que você vai gastar no final aqui vai ser de Coca-Cola, café e pizza pro pessoal de QA. QA se lasca. É espécie extinção. Vamos lá? Então, oi. Prazer, Cláudio. Na realidade, não é uma dúvida, mas é compartilhar uma experiência poderosa, tá? Buscando, tira isso, uma metodologia ágil,
ela sempre está galgada numa metodologia antiga. É uma metodologia antiga que você particionou para ganhar velocidade, que Herege! ativar valor, tá, o mais rápido possível. Não, mas se você for falar, e é viável por quê? Projetos muito grandes, onde você leva 6 meses escrevendo uma especificação funcional, quando você termina a especificação funcional para começar um desenvolvimento, o negócio já mudou. Então vamos trazer para cá, começar a ativar valor rápido, começar a trazer ou controlar o nível de ansiedade do cliente, porque você está escrevendo, vamos explicar uma entrega, um papel. Tá? Então tem muito seu valor. Tá? Só que o que eu vejo hoje em algumas empresas, tá? E é a minha percepção de mercado, é o seguinte: primeiro, tem uma sopa de leiteiros no mercado muito bacana que agora basta vencer isso no passado bem recente, por isso que eu trouxe um cara de produtos aqui, que você entrega algo para produtos, tá? Que é o legal. Agora nós somos ágeis. Como se levantasse a mão, tornei uma empresa ágil. Porque vou trabalhar com sprint, vou preparar uma equipe e esquece principalmente o que eu vejo hoje, que é o grande problema é cultura. Você tem uma formação de cultura. Quando você fala na Inception aqui, e se não estiver bem feita, na realidade não é estar bem feita, é que não estiver bem acordada, e as pessoas falarem, legal, eu aceito isso, lá na frente você vai se debater. Não é só para entrega. É quando você entrega alguma coisa, o cliente olha para você, ou uma das partes envolvidas fala, pô, mas isso não está completo, está fora de escopo. E aí vem a grande briga entre uma entrega aqui e o aceite do outro lado. Então eu vejo ainda que tem muito a se aculturar as empresas. Porque você desejar ser ágil, não é necessariamente você ser ágil. É um aprendizado. Se falar uma coisa que o Agile, ou você se tornar ágil, não é você fazer um cursinho de Scrum de X tempo certificar e falar, agora eu sou bam, ou minha empresa é dessa forma. Mas assim, essa cultura é os erros que você vai tendo no seu primeiro projeto, no seu segundo projeto, você vai alinhando isso. Cláudio, assim, nós tocamos um projeto junto em meados de 2010, 2011. Mais ou menos. Tá ficando velho. 2 anos, o ágil aqui no Brasil passou por 3 fases. Né? Vou pegar a fase. Hoje eu escutei um termo assim. Porque eu brinco com um cara que trabalha junto com a gente, que eu falo que ele é o agilista que abraça a árvore. Aí o cara do time dele falou, não, ele não abraça a árvore, ele bate palma pra lua. Ou seja, totalmente doido no contexto do ágil. Mas a primeira fase do ágil, e aí é datado de 2007, 2008, até, sei lá, 2010, 2011. O que aconteceu no mercado? Se abriu vários cursos de certificação com pessoas boas, renomadas no mercado, e começou a certificar PO, Scrum Master, PO, Scrum Master, PO, Scrum Master, PO, Scrum Master. E aí as empresas começaram a absorver esses caras, né? E aí você via no LinkedIn, né? PMP, não sei o que, PQP, CSM, CSPO, né? Que nem sabe. Né? E aí você tinha um monte de cara que aí eu falo que é o agilista bozó, né? Eu sou Scrum Master. Né? Rede Globo, né? Eu sou o PO. Isso foi 2010, 2011. De 2011, 2012 até 2014, mais ou menos, houve uma descrença no ar muito grande. Mas aí entrou o conceito do Enterprise. Ou seja, como que eu escalo o ágil dentro das organizações. E aí começaram os erros fortíssimos da aplicação do ágil. Por quê? Se você não tem uma qualidade muito bem acertada, definida na sua cozinha, e a cozinha, aí eu
como estou muito envolvido nesse meio de TI, é a sua engenharia de software, cara, você vai escalar sofrimento para a sua empresa inteira. E aí os executivos voltaram o quê? No modelo tradicional. É o que me gera segurança. Meu, cala a boca, vai, faz do jeito que eu sempre fiz aí e segue o jogo. Foi um momento de descrença. 2013 para frente, e aí também por advento de falta de dinheiro, crise, e aí também eu acho que eu já trabalhava com isso em meados de 2010, só que a gente tem que pagar a conta também, né? Você chega na empresa que está trabalhando na época, né? E aí você fala pro cara, eu vou fazer com Kanban. O cara, hã? Quê? Não, ó, usa o Gira aqui que se vira com o Gira. Não é? Você pode fazer reunião diária, pode fazer se você quiser, mas usa aqui a ferramenta. Né? Houve esse aculturamento também das empresas para dentro do quê? Dos valores e princípios do ágil. E aí a gente deu um passo atrás de valorizar o quê? Transparência, inspeção e adaptação. Mas isso eu acho que é um momento da sociedade. E isso é uma transformação cultural, que é o que você falou. Transformação cultural, cara, vem com erro e acerto. Pra gente acertar, a gente errou muito, cara. E pra gente estar trazendo uma experiência para vocês de PO, assim, eu não poria meu nome se caso eu não tivesse testado isso daqui na prática de maneira exaustiva, tá? Então é um aprendizado prático que valida, e aí eu não me ponho como o rei da cocada preta e nem a sumidade, o papa no assunto. Eu acho que cada um, olhando aqui para o nosso... Olhando para isso daqui, né? Esse monte de bolinha aqui, pô, usa a criatividade, cara. Pega uma bolinha dessa, puxa uma flechinha, diz o que uma segue a outra e monta o seu processo e ele executa. Coleta o que deu certo, o que deu errado, melhora para o próximo, que melhora para o próximo, melhora para o próximo. E aí você vai ter algo ajustado à necessidade da sua empresa. O fato de eu pegar e trabalhar com um monte de bolinha é assim, né? É a frustração de não ter um curso de Agile Challenge, né? De brincar com Lego. Quando tem um monte de curso que o pessoal brinca com pecinha, eu brinco com processo. Essa é a minha vibe. É isso que eu curto. E põe pra rodar. Tem erro? Tem. Tem acerto? Tem. E posso dizer para vocês que com a experimentação que a gente tem, sacar o ambiente... Lembra que eu falei do assessment no começo? Putz, assessment para mim é o norte. Se eu faço um assessment e vejo que a diretoria não sabe para onde está indo o dinheiro, cara, eu tenho um problema crasso de planejamento estratégico. Pô, teve um cliente, óbvio que a gente conta o milagre, mas não conta o nome do santo. Que o cara me chegou na primeira reunião com o miserável do BSC dele. Então, falei, velho, o que você vai fazer com isso? Vai, esconde que você está passando vergonha. Vai, guarda. Vamos aí, vamos conversar que eu tento te ajudar de outra maneira. Mas você sente que as pessoas também estão perdidas dentro da sopa de letrinhas? E isso eu acho que é uma sacanagem tão grande do nosso mercado de TI. Aí eu não falo de ágil, é de TI como um todo, cara. Cada hora aparece uma letrinha nova aí, e o que era antes já não é mais depois, e você já passa a ser um cara obsoleto no mercado, um cara desatualizado. E, cara, isso sem contar a própria crueldade dos nichos, né? O próprio nicho de ágil. A gente participa de vários grupos. Um cara que eu conceituo, num dos grupos, uma pessoa estava vendendo o curso dela por um preço módico, tendo em vista os cursos que a gente acaba trazendo para público. O cara fez uma piada jocosa lá de, daqui a pouco vai pagar com ticket de refeição.
Aí eu mandei, pô, se for o modelo de negócio dele, por que não? Entendeu? Mas a gente, uma característica do nosso trabalho, e aí eu acho que essa sala representa bastante isso, a gente é trabalhador do conhecimento. É o que eu falei, a gente não erra, a gente não erra pra sacanagem, a gente erra pra acertar. E quando a gente pega e fecha isso num cercadinho, numa sprint, cara, eu tenho feedback muito rápido. E consigo, dentro de um processo estruturado, sair do caos e ir para o caótico. E aí a gente cai, sei lá, no Kinefin, que é um outro framework também para explicar como que isso se transforma dentro das grandes empresas, do ponto de vista mais voltado para o Lean e de cadeia de valor. Mas é isso, assim, e cada hora vai aparecer um cara com uma bala de prata, falando, eu tenho a bala de prata. Pô, bala de prata serve para matar lobisomem, você já viu um? Já passou um correndo aqui? Então não serve, não tem, não existe. Cara, infelizmente, embora estejamos no ano de 2020 quase, cara, a gente se assemelha tanto com o macaco. Tentativa e erro, tá ligado? A colocação que eu trouxe foi justamente para o conhecimento adquirido pelo seu testemunho, não veio por acaso, na realidade veio de uma evolução de aspectos que foram agregando, que a empresa hoje, ou as empresas, precisam entender mais, na minha concepção, que a Agile não é se você juntar 5 pessoas, colocar numa sala e falar, galera, vamos fazer um sprint aqui. Principalmente quando você está falando de sprint, você quer ativar valor mais cedo, mais rápido, para justificar os investimentos recorrentes, quando ninguém consegue falar, legal, essa demandazinha aqui, tá? Quanto que ela, para cada centavo investido, você vai trazer de valor? Porque aí você consegue montar aí você muda a história. E outra, o que eu estou tentando trazer para a discussão, e aí eu acho que nesse ponto existe um certo pioneirismo nessa minha fala e diante de uma plateia, na boa, se você não sabe o que você está falando, vai sair apanhando todo mundo. É o seguinte, cara, se a gente olhar para a estrutura clássica que a gente tem de uma governança, e aí a gente está fazendo uma governança corporativa. Se eu, como agilista, eu for negar isso daqui, eu já começo errado. Eu tenho que estar em compliance. E talvez o ágil, ele deu errado lá atrás, por quê? Teve o chiitismo de falar, não, vou fazer a negação, nego tudo isso. Ah, mas você tem CPMP. Não, sou não, cara, sou não. Ó, tá mentindo. Mas a gente tem uma estrutura forte que nos ampare e hoje, com a maturidade que as empresas vão adquirindo, com os erros que elas vão cometendo, a gente começa a enxergar e fala, cara, putz, Scrum é legal aqui, ó. Aqui é legal o Nexus. Agora, para manter a estrutura, cara, você já viu o LES? Você já viu o SAFe, por exemplo? Já viu o modelo Spotify? E aí a gente acaba montando modelos que eu costumo chamar carinhosamente de modelos do tiquinho. É um tiquinho de uma, tiquinho da outra, tiquinho da outra. E vai testando, cara. Testa. Evolua. Não pare no tempo. E assuma os erros. Não terceirize seus erros. Assuma. Porque é isso que vai fazer com que você mude a cultura, você crie maturidade e você gere processos antifrágeis. A antifragilidade. Estamos em busca de uma antifragilidade dos nossos produtos, dos nossos processos, das nossas pessoas, dos nossos times. Hoje é tudo muito frágil, é muito tênue. A gente tem pouca perenidade das coisas. Estou filosofando mesmo. Mas eu enxergo isso. E outra, uma empresa hoje que não tem um produto forte, ela está fadada a desaparecer, cara. É a mesma coisa empresa aí que vende body shop. Qual que é o valor agregado do body shop? Aluguel de alma? Tá?
Pisei nenhuma. Beleza, gente?